O canal Aqui Tem História apresenta a Primeira Guerra do Brasil. Você sabe qual foi a primeira guerra que o Brasil se envolveu? Não sabe? Vem comigo que te conto. A primeira guerra que o Brasil se envolveu começou em 1825, mais precisamente em 10 de dezembro daquele ano. Liderados por Juan Antônio Lavalleja e Fructuoso Rivera, que proclamaram a independência da região da Cisplatina. Lavalleja desembarcou com suas forças na Praia da Agraciada e, com o apoio da população, declarou a incorporação da Província Oriental às Províncias Unidas do Rio da Prata, a atual Argentina. O Brasil possuía dificuldades em criar um exército nacional. A espinha dorsal do exército brasileiro, que havia lutado no Uruguai entre 1811 e 1821, era portuguesa. Depois que o Brasil proclamou sua independência em 1822, as tropas portuguesas em Montevidéu retornaram à Europa, sendo substituídas por tropas brasileiras recém-recrutadas. A partir de 1822, o Império Brasileiro começou a criar um exército nacional com as unidades brasileiras que já existiam, mas ainda havia muito a se fazer. O efetivo da tropa, entretanto, estava muito aquém do necessário, obrigando o governo a determinar o recrutamento forçado. Diante da dificuldade de recrutar brasileiros para servir no exército, mercenários foram recrutados na Alemanha e Irlanda, mas essas tropas não ofereciam ajuda imediata. As Províncias Unidas também tiveram problemas para levantar um exército. O caudilho Juan de Las Heras, governador da província de Buenos Aires, levantou um exército de 800 homens sob o comando do general Martín Rodrigues, perto de Concepción del Uruguai, na Argentina. Embora a população uruguaia fosse pequena comparada às do Brasil e das Províncias Unidas, o país teve menos dificuldade em levantar um exército. O seu povo se uniu para lutar pela independência de seu país. Os motivos que levaram Dom Pedro I a lutar pela anexação da Cisplatina, Uruguai, foi que ele alegava que a região pertencia à sua mãe, Carlota Joaquina, mas os habitantes locais contestavam. O imperador partiu para o teatro de operações para tentar resolver o problema por si só, visto que não conseguia o apoio dos políticos. Iniciou sua viagem em 29 de novembro de 1826. Em seguida desembarcou na província de Santa Catarina e realizou um longo percurso por terra por mais de 400 quilômetros a cavalo até atingir Porto Alegre, na província do Rio Grande do Sul, em 7 de dezembro do mesmo ano. Pedro encontrou o exército brasileiro desmoralizado, sem recursos e sem qualquer perspectiva de tomar iniciativa. Imediatamente demitiu os oficiais incompetentes e corruptos, e reorganizou as tropas, assim como a administração civil e militar. O Brasil foi derrotado em 3 batalhas decisivas do conflito. Foram as batalhas do Rincão das Galinhas, que foi travada em setembro de 1825. A Batalha de Juncal, uma batalha naval que foi travada em fevereiro de 1827, em que a Marinha Brasileira foi derrotada, e a Batalha de Tuzangó, travada em 20 de fevereiro de 1827. Após uma guerra sangrenta e sem recursos e uma vexatória derrota, o Brasil assina um tratado de paz com as Províncias Unidas, em 28 de agosto de 1828. O preço da derrota do Brasil para a Argentina foi a perda da província Cisplatina, que se tornou Uruguai. Mais de 30 milhões de dólares em gastos e 8 mil brasileiros mortos. Dom Pedro I teve sua imagem abalada profundamente pelo término do conflito, que custou vidas e recursos desnecessários, e foi culpado pelo desmembramento do território ao sul do Brasil. A dívida externa do Brasil com os banqueiros ingleses explodiu. Houve um agravamento da crise econômica, que levou o Império Brasileiro a aumentar os impostos para custear a derrota brasileira e acabou por isolar Dom Pedro I no cenário político mundial. O canal Aqui Tem História agradece sua audiência, solicita seu joinha, inscreva-se no canal. Achou esse conteúdo interessante? Compartilhe e deixe o seu comentário sobre o assunto. Quer ficar um pouco mais conosco? Clique em um dos cards que aparece em sua tela e até breve. Quem ama sua pátria conhece sua história. Autor desconhecido.